Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia, que é grega, né? Nasceu na Grécia por volta do século VI a.C. E sobre o legado da filosofia grega para o Ocidente, para nós, hoje em dia, né? Bora lá? A filosofia é entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem e causas do mundo e suas transformações, da origem e causa das ações humanas e do próprio pensamento, é um fato tipicamente grego. Evidentemente, isso não quer dizer de modo algum que outros povos tão antigos quanto os gregos, como os chineses, os hindus, os japoneses, os árabes, os persas, os hebreus, os africanos ou os índios da América não possuam sabedoria, pois na verdade possuíam e possuem. Também não quer dizer que todos esses povos não tivessem desenvolvido pensamento e formas de conhecimento da natureza e dos seres humanos, pois desenvolveram e desenvolvem. Quando se diz que a filosofia é um fato grego, o que se quer dizer é que ela possui certas características, apresenta certas formas de pensar e de exprimir os pensamentos, estabelece certas concepções sobre o que seja a realidade, o pensamento, a ação, as técnicas, que são completamente diferentes das características desenvolvidas por outros povos e outras culturas. Em outras palavras, filosofia é um modo de pensar e exprimir os pensamentos que surgiu especificamente com os gregos e que, por razões históricas e políticas, tornou-se depois um modo de pensar e de se exprimir predominante da chamada cultura europeia ocidental, da qual, em decorrência da colonização portuguesa do Brasil, nós também participamos. Através da filosofia, os gregos instituíram para o Ocidente europeu as bases, os princípios fundamentais do que chamamos de razão, de racionalidade, de ciência, de ética, de política, de técnica, de arte. É por isso que, em decorrência do predomínio da economia capitalista criada pelo Ocidente, que impõe um certo tipo de desenvolvimento da ciência e das técnicas, falamos, por exemplo, em ocidentalização dos chineses, ocidentalização dos japoneses, ocidentalização dos árabes. Com isso, vale esclarecer que modos de pensar e de agir criados no Ocidente pela filosofia grega foram incorporados até mesmo por culturas e sociedades muito diferentes daquela onde nasceu a filosofia. Do legado, podemos destacar os como principais contribuições as seguintes. A ideia de que a natureza opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais, isto é, os mesmos em toda parte e em todos os tempos. Assim, por exemplo, graças aos gregos no século XVII da nossa era, o filósofo inglês, o Isaac Newton, estabeleceu a lei da gravitação universal de todos os corpos da natureza. Né? Essa lei é necessária, isto é, nenhum corpo do universo escapa dela e pode funcionar de outra maneira que não desta. Pelo menos dentro do nosso planeta, né? No universo inteiro, né? E esta lei é universal, isto é, válida para todos os corpos, em todos os tempos e lugares. A ideia de que as leis necessárias e universais da natureza podem ser plenamente conhecidas pelo nosso pensamento, isto é, não são conhecimentos misteriosos e secretos que precisariam ser revelados por divindades, mas são conhecimentos que o ser humano, por sua própria força e capacidade, pode alcançar. A ideia de que o nosso pensamento também opera obedecendo a leis, regras e normas universais necessárias, segundo as quais podemos distinguir o verdadeiro e o falso do falso, né? Em outras palavras, a ideia de que o nosso pensamento é lógico, segue leis lógicas de funcionamento. Nosso pensamento diferencia uma afirmação de uma negação porque, na afirmação, atribuímos alguma coisa a outra coisa. Quando afirmamos que Sócrates é um ser humano, atribuímos humanidade a Sócrates. E, na negação, retiramos alguma coisa de outra coisa. Quando dizemos este caderno não é verde, estamos retirando do caderno a cor verde. Nosso pensamento distingue quando uma afirmação é verdadeira ou falsa. Se alguém apresentar o seguinte raciocínio: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, diremos que a afirmação Sócrates é mortal é verdadeira porque foi concluída de outras afirmações que já sabemos serem verdadeiras. A ideia de que as práticas humanas, isto é, a ação moral, a política, as técnicas e as artes, dependem da vontade livre, da deliberação e da discussão, da nossa escolha passional ou emocional ou racional, de nossas preferências segundo certos valores e padrões que foram estabelecidos pelos próprios seres humanos e não por imposições misteriosas e incompreensíveis que lhes teriam sido feitas por forças secretas e invisíveis, sejam elas divinas ou naturais, e impossíveis de serem conhecidas. A ideia de que os acontecimentos naturais e humanos são necessários, porque obedecem a leis naturais ou da natureza humana, mas também podem ser contingentes ou acidentais quando dependem das escolhas e deliberações dos homens em condições determinadas. Dessa forma, uma pedra cai porque seu peso, por uma lei natural, exige que ela caia natural e necessariamente. Um ser humano ande porque as leis anatômicas e fisiológicas que regem o seu corpo fazem com que ele tenha os meios necessários para a locomoção. No entanto, se uma pedra ao cair atingir a cabeça de um passante,
Esse acontecimento é contingente ocidental. Por quê? Porque se o passante não estivesse andando por ali naquela hora, a pedra não atingiria. Assim, a queda da pedra é necessária e o andar de um ser humano é necessário, mas que uma pedra caia sobre a minha cabeça quando ando é inteiramente contingente ocidental. Todavia, é muito diferente a situação das ações humanas. É verdade que é por uma necessidade natural, por uma lei da natureza que ando, mas é por deliberação voluntária que ando para ir à escola em vez de andar para ir ao cinema, por exemplo. É verdade que é por uma lei necessária da natureza que os corpos pesados caem, mas é por uma deliberação humana e por uma escolha voluntária que fabrico uma bomba, a coloco no avião e a faço despencar sobre Hiroshima, por exemplo. A ideia de que os seres humanos, por natureza, aspiram ao conhecimento verdadeiro, à felicidade, à justiça, isto é, que os seres humanos não vivem nem agem cegamente, mas criam valores pelos quais dão sentido às suas vidas e às suas ações. A filosofia surge, portanto, quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos e as coisas da natureza, os acontecimentos e as ações humanas podem ser conhecidos pela razão humana e que a própria razão é capaz de conhecer-se a si mesma. Em suma, a filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e dos humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que, ao contrário, podia ser conhecida por todos através da razão, que é a mesma em todos. Quando se descobriu que tal conhecimento depende do uso correto da razão ou do pensamento e que, além da verdade poder ser conhecida por todos, podia, pelo mesmo motivo, ser ensinada ou transmitida a todos. Então, isso aí. Esse é um pouquinho da filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, beijos. E até a próxima.